o peso laboral que eu tenho de pessoas no setor Estado e depois o peso que tem a Segurança Social sobre as contas do setor Estado, que neste momento as contas do déficit se fazem e não são nada fáceis de resolver. Ou seja, enquanto não houver a coragem política e, se quisermos, o acordo, e neste momento aquilo que me parece mais grave é que não há ainda um acordo claro na sociedade portuguesa, nos seus diferentes setores, nomeadamente na frente sindical, para se perceber que o valor de trabalho não pode ser encarado da mesma forma que era, se calhar, e que é ainda encarado, se calhar, como herança do PREC, que tem de ser encarado de forma diferente. Enquanto nós não resolvermos este problema e não lidarmos com o problema da segurança social, como, por exemplo, lidaram, e muito bem, os países que, vindos do antigo bloco da União Soviética, integraram a União Europeia, porque esses países, provavelmente, porque perceberam que este modelo de segurança social que nós temos não era sustentável, adotaram um modelo de segurança social completamente distinto dos nossos. Enquanto nós não atacarmos essas duas frentes e não olharmos para esses exemplos que temos de países mais ou menos com a nossa dimensão e que têm modelos de segurança social completamente diferentes, enquanto nós não olharmos para esses exemplos, nós não vamos conseguir muito melhor. A questão, Manel, é que essas alterações demoram anos até produzirem resultados e, neste momento, o Governo anunciou uma grande reestruturação de uma série de institutos, um corte substancial do número de dirigentes e anunciou uma poupança de 100 milhões de euros, não é nada. O que é uma gota d'água neste imenso oceano. Não resolve nada. Ou seja, resolve do ponto de vista da moralidade. Do sinal, ou seja, do sinal. Agora, não resolve do ponto de vista destas contas aterradoras que nós temos aqui à nossa frente. Se quisermos, não resolve na lógica da máquina empresarial do Estado. Mas sendo tão poucas as variáveis de dimensão que o Governo pode utilizar, nomeadamente prestações sociais, nomeadamente ordenados, estando preso a essa situação, o Estado fazer? Só vai poder seguir um caminho. E não me parece que aos portugueses possa ser apresentada outra alternativa. Daquilo que muito claramente é dito no documento que foi apresentado pelo Governo como documento orientador ou documento de estratégia para o desenvolvimento da política orçamental nos próximos anos, foi apresentado como o bolo grande da despesa do Estado, educação, saúde e segurança social. Esses três setores têm de mudar radicalmente. Têm de mudar no modelo de funcionamento, têm de mudar essencialmente no papel que o Estado tem nesses setores e têm de mudar no peso que tem na despesa. Porque é a única forma de resolver o problema. É óbvio que, eventualmente, haverá muitos funcionários em alguns serviços do Ministério da Agricultura, mas que, se calhar, noutros não há. Nós temos, por exemplo, a propósito da mobilidade, tem-se falado muito disso. Há serviços onde há funcionários a mais, mas, se calhar, há efetivamente outros serviços onde há faltas de pessoas e que são muito necessárias. Aqui a questão central é o Estado tem de alterar o seu modelo de funcionamento naqueles que são os três setores que contribuem de forma decisiva, mais de 50%, para este bolo. Eles estão identificados. A educação, saúde e segurança social. Se nós não atacarmos esses três setores e não mudarmos radicalmente aquilo que é a postura cultural do Estado e do trabalhador nesses três setores e o papel que nós atribuímos ao Estado nesses três setores, nós não vamos resolver esse problema. Quando há bocado estávamos a falar de Itália e da tal diferença entre o Norte e o Sul, o que é muito interessante no modelo italiano é que no modelo italiano entre o Norte e o Sul há diferenças nestes três setores. E eles são substancialmente diferentes entre algumas regiões do Norte e algumas regiões do Sul. E é aí que se joga um bocadinho no curto prazo, porque aí é possível fazer grandes alterações no curto prazo. Mas com custos sociais, nomeadamente sociais, com custos sociais dramáticos, provavelmente. Porque, obviamente, cortando qualquer um dos setores que o Manel referiu... É cortar no hábito cultural. Mas nós estamos a falar de cortar em hábitos culturais que também mudaram muito. Nós não podemos esquecer que Portugal tem uma herança. É muito fácil para um técnico finlandês ou alemão chegar aqui e dizer, bem, este país está uma catástrofe, estamos à beira de uma desgraça. Portugal tem um processo social nos últimos 30 anos que a generalidade destes países europeus não tiveram. Nós passamos por situações do ponto de vista da conflitualidade social que muitos destes países, felizmente para eles, não tiveram. Portanto, nós temos aqui também de resolver um problema de mentalidade e um problema de, se quisermos, relacionamento entre nós e da sociedade no seu todo e com os seus principais atores. E parte, por exemplo, daquilo que se passa agora na Madeira é ainda, se quisermos, o lastro de alguma dificuldade que a sociedade portuguesa sente em enfrentar os seus problemas como um todo, de forma acordada, concertando entre si soluções. E parece-me que neste ponto particular, até porque ele envolverá certamente uma reforma da Constituição, não é possível que seja feito de outra maneira, nós não conseguiremos, sem concertar essas soluções e sem desenhar um cenário no qual pelo menos uma vasta maioria da população esteja de acordo, não conseguiremos resolver este problema. Iremos continuar a agir com paliativos que, sendo muitas vezes no sentido de criar receita de curto prazo, como
o Ministro das Finanças já o admitiu, não nos resolvem depois nada a médio prazo. Porque uma receita de curto prazo, numa economia que vai entrar em recessão, é uma receita que daqui a uns meses já desapareceu, já não existe. Francisco, que leitura faz destes números da execução orçamental? A leitura que eu faço é aquela que já há muitos anos vamos falando, que é a dificuldade em conhecer e em controlar aquilo que é o monstro em que o nosso Estado se tornou. Quer dizer, nos últimos 30 anos, cavalgou para chegar a uma dimensão incontrolável e chegar a um conjunto de tentáculos de regiões autónomas, de autarquias, de institutos, de empresas, de fundações, de tudo que, obviamente, não é de um dia para o outro. Não foi de um dia para o outro que se construiu, foi até rapidamente, mas não foi de um dia para o outro, mas muito menos. É num ano, ou em 6 meses, ou em 3 meses, ou naquilo que é o prazo que nos dão os nossos criadores para consolidarmos e para mudarmos um bocadinho que é este Estado, que isto aparentemente facilmente se controla. Portanto, eu sempre tive as maiores dúvidas quanto àquilo que são os planos deste governo e até da Troika de controlar o Estado e, por exemplo, aquilo que nos apresentam de em 2015 estarmos com déficit de 0,5%. Porque acha que não vão ser alcançados? Nossa, eu adoraria que fossem alcançados, mas repare, nós na Receita, quer dizer, a não ser que nacionalizemos efetivamente a economia em termos de confiscar a receita que ela possa gerar, não vejo que tenhamos mais margem. E na despesa, das duas uma, ou fazemos uma revolução e despedimos funcionários públicos, mas muitos, não são poucos, e chegamos à conclusão que é mais barato tê-los como beneficiários de apoios sociais do que como trabalhadores, e provavelmente é, e assumimos o risco social que isto tem, ou mudamos drasticamente, imediatamente, aquilo também que é a escola pública, e mudamos eventualmente a Constituição, e mudamos totalmente, imediatamente, aquilo que é o modelo de gestão da saúde que temos em Portugal, e com todos os impactos culturais e sociais que isso tem. E para isso, enfim, isso é quase uma revolução. E talvez até não fosse mal visto, mas é dolorosa para uma sociedade. Ou das duas uma, ou temos que negociar com os nossos criadores um prazo razoável e adequado para isto ser feito, que eu acho que tem que ser feito. Agora, a questão está em saber o que é, eu diria, não é o menos mau, o que é melhor, porque eu acho que efetivamente isto tem que ser feito. E eu sempre achei que estes prazos e aquilo que nos fixaram, não sei se é para nos incentivar a seguir prolongarem, como se calhar estão a fazer com a Grécia, são perfeitamente irrealistas, porque vamos andar aqui numa pescadinha de rabo na boca, porque não, como dizia o João há pouco, quer dizer, nós vamos ter uma recessão, portanto a receita não vai crescer e até podem continuar a aumentar o IVA, podem continuar a aumentar os impostos, mas quer dizer, só vão aumentar a recessão e só vão, com o aumento da recessão, só vão prejudicar a questão das receitas do Estado. E, portanto, não vejo por aí. E, portanto, temos que nos consolidar ao nível da defesa. E a consolidar ao nível da defesa é o que eu disse. Ou há uma verdadeira revolução para fazer neste prazo que nos é imposto e que qualquer governo tem enorme dificuldade. Estas questões dos 100 milhões de euros, porque se reformula institutos, quer dizer, 100 milhões de euros nos muitos mil milhões de euros que estão aqui em causa são absolutamente irrisórios, como são ao nível da receita. Portanto, desde uma, ou aumentamos o prazo ou fazemos uma revolução. Qual é que lhe parece o melhor caminho, Francisco? Eu faria uma revolução controlada, uma revolução, mas com um prazo adequado. Porque esta ideia que está correta de cumprirmos o memorando da Troika, e está, mas como? Isso é dizer às pessoas, basicamente, que o país onde viveram estas últimas décadas não existe. Não, o país existe, mas deixou de existir, quer dizer, a realidade, a história muda todos os dias. Nós já tivemos revoluções, tivemos ditaduras, tivemos guerras, e se repararmos, não foi assim em tanto tempo, quer dizer, 100 anos, quer dizer, 80 anos, o meu avô viveu em ditadura, viveu em democracia, viveu com uma economia nacionalizada, viveu na União Europeia, portanto nós podemos viver tudo isso. E neste momento estamos num momento de mudança, ou devemos estar num momento de mudança. E eu acho que deve ser feita e precisa de ser feita. Mas não pode continuar a ser à custa da receita. E para ser à custa da despesa,
a mim faz-me todo o sentido que seja mas com prazos razoáveis, com coisas razoáveis, quer dizer, em que a sociedade se possa ir. A questão é se alargar o prazo, a questão do aluno que tem mais tempo para estudar, se calhar não vai acontecer, mas pronto, provavelmente vamos estar na situação da Grécia e daqui a pouco tempo vamos estar numa situação em dizer, meus senhores, nós não somos capazes, portanto, ou nos mandam para a falência e nos retiram do euro e aí é o fim do euro. Isto é um bocado... Eu espero que a Europa não caia na tentação de fazer da Grécia ou de Portugal uma espécie de Lehman Brothers, que na altura, se vamos perguntar agora ao governo americano se está ou não está arrependido de ter deixado cair a Lehman Brothers, eu apostaria que estão muito arrependidos de ter acontecido, porque quiseram dar um exemplo, quiseram dar, cai este banco de investimento. A questão é que quando cai uma peça não se sabe em quantas é que vai bater. Exatamente, e a mesma coisa com o Portugal, com a Grécia e com o euro. João, sendo um especialista em fiscalidade, quando olha para aquilo que é o peso da carga fiscal sobre empresas e contribuintes, parece que ainda há espaço para aumentar a receita desse? Infelizmente há. Em termos estatísticos, Portugal está ao nível da União Europeia, dos países da União Europeia, até com uma carga fiscal em percentagem do PIB relativamente reduzida. Isso tem, todavia, explicações culturais e a questão tem também que ver com onde é que vamos buscar a receita fiscal. A receita fiscal em Portugal vai-se buscar, sobretudo, aos impostos indiretos, vai-se buscar aos rendimentos de trabalho, dependente ou independente, é aí que se vai buscar receita. Há alguma coisa no imposto social sobre as atividades financeiras, por aí fora, mas os grandes os chunks, de onde vem, aquilo que paga esta festa toda, este país que parece que não existe, são basicamente os consumidores, que somos todos nós, e os trabalhadores, que não somos todos nós. E o Sr. Buffett poderia vir para aqui ser chamado, não como receita para salvar o país, mas como um exemplo a dar. Porque a reforma, ou a revolução suave de veludo de que falou aqui o Francisco, terá que passar um bocadinho por aí. Há pouco o Manel identificou a Segurança Social, a Saúde e a Educação. Eu penso que o caminho passa, como sendo aquilo que, do ponto de vista da despesa, mais impacto tem, e isso é inelutável, Portugal tem que olhar de forma diferente para as questões da saúde e para as questões da educação. E não é por acaso que a educação é aquele colosso de ministério enfim, quando queremos dar um exemplo do que é a máquina mastodôntica do Estado, o Ministério da Educação é um bom exemplo. Quando o João diz que deve mudar, quer dizer exatamente o quê? Eu não consigo compreender, e isto agora, se calhar vou passar aqui com um rótulo neoliberal, não consigo compreender, como diz um colega meu, porque é que a saúde tem que ser gratuita e a comida não. Porque é que a educação tem que ser gratuita e a comida não? Nós não temos todos que comer. Porque é que a educação tem que ser gratuita? Porque é que o Estado não nos subsidia a alimentação? Há aqui qualquer coisa que não bate muito bem. E com o perdão do Dr. António Arno, o Serviço Nacional de Saúde, tendencialmente gratuito, que faz com que eu, por exemplo, quando vá a uma urgência de São José, pague 10 euros de taxa moderadora, eu fico dividido. Porque 10 euros, enfim, não quero parecer, mas 10 euros, pronto, eu vou à urgência uma vez por ano, uma vez de 2 em 2 anos, 10 euros não me aquece, nem me arrefece. Mas para uma pessoa que precisa, 10 euros é muito dinheiro. Em percentagem do salário mínimo, 10 euros é dinheiro. Porquê é que eu pago o mesmo que essa pessoa? A questão, e não essa, é justo, mais uma vez, João, certo. é uma questão que lhe é particularmente sensível. É muito cara. Como é que o Estado, no atual sistema, utiliza uma diferenciação de rendimentos? Nós continuamos, mas é que já é possível. Nós não podemos continuar a raciocinar E é com os realista? quadros. É realista. Não podemos continuar a raciocinar com os quadros da reforma fiscal de 1989. Em 89, ninguém entregava o modelo não sei quê da portaria 442. Hoje em dia as pessoas são obrigadas a entregar o modelo 4. Sabe-se quem é que são os acionistas. Conhecem-se os juros dos depósitos. A administração tributária conseguiu paulatinamente fazer cair o sigilo bancário. Tem notícia de que obriga as pessoas a declarar se têm contas lá fora, se não têm. Quer dizer, há uma série de mecanismos de controle que há 30 anos atrás, há 20 anos atrás não existiam e hoje existem. Portanto, há uns fantasmas que de vez em quando são agitados e que hoje em dia já não têm muita razão de ser. Porque não é verdade que o sigilo bancário impeça isto ou aquilo, não é verdade que a administração tributária não saiba isto ou aquilo, não é verdade que o Tribunal de Contas não soubesse o que está a passar na Madeira.
Não é verdade que, havendo um aumento dos impostos em Portugal, os capitais saiam todos a seguir. Muito bem, João, estamos mesmo em cima do nosso tempo e ainda vamos falar da Madeira. Vamos partir para um breve intervalo neste Closing Bell.